Olá, eu sou o Dr. Clay Brits, médico neuropediatra, e hoje vamos abordar um tema que vem sendo muito pedido em nossa comunidade. Nós vamos falar sobre a dislexia, um transtorno de aprendizagem que prejudica seriamente o desempenho escolar de uma criança, afetando toda a sua vida acadêmica. Dentre as várias preocupações que rondam o nosso sistema educacional e dos problemas que assolam o cotidiano dos professores, existem ainda aquelas crianças que não conseguem aprender. Na grande maioria dos casos, a investigação multidisciplinar é fundamental, pois uma condição como esta pode ter várias causas, como problemas didáticos, estruturais, influências culturais, nível socioeconômico inadequado, falta de estímulo da família, má alfabetização, etc. Dentre essas possibilidades, disfunções neurobiológicas devem sempre ser suspeitadas, e a dislexia pode ser uma dessas causas. Mas o que é dislexia? Para que possamos nos transformar em um leitor competente e fluente, é necessário que nos aprendamos e nos apropriemos de pré-requisitos básicos, como reconhecer e acessar som das letras, identificar visualmente as formas destas letras, desenvolver a fala e a linguagem, perceber leves diferenças entre as letras e conseguir unir e formar letras em palavras e assim por diante. Todo esse processo depende de circuitos cerebrais e conexões neuronais íntegras e preparadas para serem expostas à aprendizagem e ao oferecimento dos conteúdos que são da responsabilidade da escola. E é aí que entra a dislexia. Por motivos genéticos ou por distúrbios adquiridos nos primeiros anos de vida, esses circuitos e essas conexões das quais eu falei não se estruturam direito, levando uma insuficiência de ligações entre as áreas responsáveis pela formação da competência de leitura e da escrita. E, consequentemente, a criança passa a ter uma dificuldade muito maior para adquirir a capacidade de entender, memorizar, interpretar e raciocinar conteúdos veiculados pela leitura e pela escrita. Em resumo, a dislexia é isto. Apesar do diagnóstico ser comumente confirmado em idade mais tardia da infância, a criança pode ter sinais precoces, muito cedo, desde os primeiros anos de vida, os quais já chamam a atenção e podem levantar a suspeita de que ela será disléxica. Vamos aos sinais? Primeiro, história familiar de dislexia ou de dificuldades de leitura na família. Segundo, problemas ao nascimento, como prematuridade, internação prolongada em UTI neonatal, história de anóxia neonatal. Terceiro, atraso de fala, desde os primeiros anos. Quarto item importante, dificuldade em discernir desenhos de material com sentido gráfico, como letras e números. Quinto sinal, esquecimento frequente para aprendizagens que envolvem palavras, sons de letras, sequências de letras. Sexto item, pouca compreensão e memorização para rimas, letras de canções, parlendas e até historinhas. Sétimo sinal importante, pouca habilidade com sequências motoras, passando aquela impressão de desorganização ou pouca coordenação para esse tipo de atividade. Oitavo sinal, dificuldade com atividades espaciais, como quebra-cabeça, figura funda e localização no espaço. Nono item importante, dificuldade em lembrar de nomes de objetos ou até de pessoas. E por último, e o 10º item, pouco prazer com atividades que envolvem livros, materiais gráficos e didáticos. Entenderam esses sinais? Por ser uma condição ligada à funcionalidade cerebral e resultando numa inabilidade muito importante para aprender por meio da leitura, a dislexia não tem cura e, ao mesmo tempo, nem é uma doença.
e precisa assim ser tratada com medidas de remediação fonológica, reabilitação para buscar meios de compensação pela pouca competência de leitura, como por exemplo o uso de técnicas de metacognição. E também é muito importante o suporte escolar, com medidas para facilitar a absorção de conteúdos e otimizar as avaliações escolares para essas crianças. Tenho em minha prática clínica ajudado muitos professores a proporcionar a quem tem dislexia meios e formas de conseguir bom rendimento escolar, respeitando algumas de suas dificuldades mais contundentes. Lembrem-se que essas crianças são muito inteligentes. Vamos então a essas dicas? Em 5 passos? Primeiro, oralizar, ler as provas para essas crianças. Segundo, dar mais tempo de prova e permitir que elas revejam as questões para checarem possíveis confusões e equívocos na hora de ler ou de escrever. Terceira dica, priorizar o conteúdo respondido pelo aluno e não a ortografia que ele utilizou para responder a questão, dando as notas focado no conteúdo. Quarta dica, permitir nas provas de matemática, por exemplo, o uso de tabelas de tabuada e de fórmulas matemáticas ali, prontas para a criança. Quinta dica, usar trabalhos, pesquisas de campo, projetos de pesquisa para somar pontos junto às provas escolares escritas, avaliando outras habilidades de finalidade acadêmica desse aluno. Estas medidas devem ser tomadas também nas provas do Enem, nos vestibulares e nos concursos públicos. E pode corresponder facilmente a essas medidas, ajudando a retomar sua motivação para os estudos. Isso também reduzirá o risco de desenvolver baixa autoestima e quadros depressivos. Ele tem plena capacidade, mesmo sendo disléxico, para chegar na universidade e ser um profissional muito competente. Mas precisa desse apoio específico para chegar bem a estas conquistas.